depois de ter trazido aqui no canal Dark City e o seu morador favorito Darkman, que são dois filmes aí que eu considero pouco conhecidos aqui em Terra Brasilis, chegou a vez de trazer um filme que eu tenho certeza que é desconhecido. Talvez eu tenha até sonhado com ele no caso. Espero que não. La Cité des Enfants Perdus, ou City of Lost Children, que em português ficou como Ladrão de Sonhos, que não tem nada a ver com o título original, mas explica melhor o filme, inclusive. É uma coprodução entre estúdios da França, Alemanha e Espanha, com a participação do Ron Perlman, o famoso Clay de Sons of Anarchy, e Jean-Pierre Jeunet na direção e roteiro, junto a Mark Caro e Giles Adrian. E se você já ouviu falar do Jeunet alguma vez, provavelmente é dos créditos de O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, sei lá, e talvez de Delicatessen, que é outro filme aí meio desconhecido que logo menos aparece por aqui. Sem dar spoilers, a gente tem uma cidade meio bizarrona, numa linha de tempo um tanto difícil de se definir, mas que parece apegada à estética diesel punk, então eu chutaria aí 1940, 1950. E nesse lugar, várias crianças estão desaparecendo em prol de uma criatura sinistra que tem muito interesse nos sonhos delas. E é por isso que o título brasileiro tem muito mais a ver com o filme. Esse é mais um caso de filme que não foi muito bem sucedido nas bilheterias, angariando aí 11 milhões de dólares em comparação com o seu custo de 18 milhões, ou seja, deu prejuízo, né? Mas no que tange a crítica especializada, pelo menos ele recebeu pontuações muito favoráveis, a ponto de o fato dele não ter ganhado um status cult até então, pelo menos até onde eu sei, chega a ser surpreendente, porque o povo adora pegar coisa que não entende e falar que é maravilhoso, né? E aí, para justificar, chama de cult. Isso porque a história é um tanto confusa em certos pontos, principalmente por causa da introdução de subplots demais pro bem da própria narrativa. Então, mesmo que em pouca quantidade, digamos assim, porque são 4 subplots mais um plot principal, dentro das 1 hora 46 minutos e 18 segundos de filme, tudo isso acaba meio que se atropelando, alguns ficam sem conclusão e até mesmo sem desenvolvimento, e no final, aquilo que se resolve parece trabalhado no nitro do Velozes e Furiosos de tão rápido e apressado que é. E o resultado é mais ou menos que nem o final do Velozes 1. E o mais estranho é que ele até recebeu um jogo de PlayStation 1 na época que é tão desconhecido quanto, ou talvez até mais do que o próprio filme. Então quem sabe ele apareça lá no canal de games, né? Mas calma que o filme tem os seus pontos positivos. Eu particularmente gosto muito da estética que ele traz e também dos seus efeitos especiais, porque para um filme de 1995 é uma obra muito bem feita, especialmente aí quando tem um certo personagem que é um clone várias vezes dele e ele tá sempre interagindo com ele mesmo na própria cena. Você percebe que o chroma key dos caras é muito bem feito, inclusive. Então eu acho que esse filme acaba sendo aquele tipo de experiência que ele chama a sua atenção visualmente e te prende por causa das bizarrices, de quão estranho, quão bizarro tudo que acontece na tela é. Mas atrás disso ele não tem muita substância necessariamente. Então é muito visual e talvez pouca história, pouca narrativa, ou até mesmo uma história com pouco sentido, digamos assim. É um filme pra todo mundo? Eu diria que não. Tem a questão do plot confuso, outras partes são propositalmente irritantes e definitivamente esse aqui não é um filme pra criança. Ah, mas tem criança no filme. Sim, e também tem assassinato e mina correndo com os peitos de fora. Por falar nisso, pra o que ele tá olhando? Chegamos na parte com spoilers. O filme começa com um molequinho no berço dando uma conferida nos seus bonequinhos sencientes da versão infernal do Toy Story, até que um Papai Noel cola no rolê trazendo um brinquedinho novo mais tranquilo e tal. Aí vem mais outro, depois outro, aí outro, aí outro. A sala inteira fica cheia de Papai Noel, a câmera fica toda cagada, o lugar fica parecendo 25 de março. E aí a gente corta pra um cara amarrado numa arapuca sci-fi que fica gritando pelos próximos 20 segundos. Porque dessa marca pra frente, todo mundo começa a gritar. São 40 segundos de berreiro puro. 3 minutos de filme e eu já tava reconsiderando as minhas escolhas de vida. O cara da cadeira é o Crank e ele é o tal ladrão de sonhos. Na sala a gente tem mais 6 clones que são basicamente crianças num corpo de adulto e uma senhora verticalmente prejudicada chamada Marta, que anos depois seria a peça-chave para a narrativa de Batman vs Superman. Junto a eles nós também temos o Irving, que é um cérebro falante dentro de um aquário, e uma criança sequestrada que
tese teve os seus sonhos roubados ou pelo menos estragados pelo Crank e certamente não tem certeza se ainda tá atuando, se isso é realmente um sequestro. Todos eles vivem super felizes numa espécie de plataforma de petróleo abandonada lá no meio do oceano e sabendo disso a gente corta para a cidade diretamente para um enquadramento muito criativo para mostrar o nome do filme. E é aqui que nós somos introduzidos ao número 1, que é um dos protagonistas do longa, interpretado pelo Ron Perlman, e o seu irmão mais novo, Dan Ree, que só faz isso o filme todo. Ele come e arrota pra câmera, é só isso. Nisso a gente vê uma maçã do amor batendo na janela, que claramente fazia parte de um esquema de sequestro muito bem arquitetado por uma seita de ciborgues conhecida como Ciclopes, que andam por aí num furgão que é a pura referência dos Illuminati. E depois que o moleque pega a maçã, eles simplesmente invadem a casa, a mão armada e sequestram o moleque. Então talvez o plano da maçã não tenha saído exatamente como eles queriam e eles apelaram pro clássico. Não muito afim de deixar testemunhas para trás, os Ciclopes perseguem o número 1, que acaba se escondendo numa casinha com um bando de crianças que escolhe as suas roupas de acordo com o nível de concentração de naftalina. E aqui ele fala que perdeu seu irmão mais novo e pelo jeito que ele articula as suas falas, fica claro que ele tem alguma dificuldade cognitiva, mas o filme não explora, não elabora mais esse conceito. E é nesse ponto da narrativa que a gente descobre que não apenas o cérebro falante, como o Crank, a Marta e todos os clones foram criados por um cientista que atualmente está sumido. Aqui o Irving narra os acontecimentos da criação deles como se fosse uma espécie de conto de fadas, descrevendo o próprio Crank como o ápice da criação humana, o cara mais inteligente da Terra, mais inteligente que o homem mais inteligente, sendo que a única desvantagem dele era ser uma criatura incapaz de sonhar, ou seja, ele acho que até dorme, mas ele não sonha, e essa ausência de sonhos fez ele envelhecer prematuramente, coisa essa que é justificada com uma relação do tipo, se ele não sonha, ele é infeliz e infelicidade te deixa velho, basicamente é isso. Daqui a gente vai para um orfanato criminoso liderado por duas irmãs siamesas que exploram as crianças a fim de que elas roubem talheres, dinheiro, qualquer coisa que aparecer pelo caminho e que seja de algum valor. E enquanto elas são instruídas a respeito de um grande plano para roubar um cofre de um fulano lá específico, que nem tem muita importância pro longa, o número 1 surge na janela na esperança dessas crianças ajudá-lo a encontrar os Ciclopes, porque um deles comenta um pouquinho antes que eles sabiam para onde esses caras iam e tudo mais, e ele acaba entrando na sala e logo se transforma no carregador de fuga, porque botaram ele para carregar o cofre. Durante o roubo ele percebe um caminhão dos Cyborg Illuminati passando lá na rua, e ao vê-lo falhar nessa perseguição, porque ele foi a pé atrás dos caras, a Miette, que é uma das menininhas aí do grupo, acaba meio que se comovendo com o rapaz. Pula então pro subplot sobre quem é o clone original, né, quem é o cara que gerou os outros, que praticamente não recebe nenhuma atenção depois dessa cena, na qual o Irving usa um dos clones para criar um frasco de sonho em formato de mensagem. E não me pergunta como é que isso funciona, porque o filme sequer se dá o trabalho de falar que aquilo ali é um frasco de sonho. Tô facilitando aqui pra você. Então ele manda o clone jogar esse frasco no oceano e pronto, ele vira aquela música da The Police. De volta à terra firme, a Miette e o número 1 invadem a seita dos ciborgues, que é tipo um clã nazista com skin de inferno flamejante que sequestra criança em troca de peças e óleos mecânicos que deixam eles com essa visão de Call of Duty de 2007. E não, eles também não vão expandir esse subplot, e essas cenas só servem para mostrar que eles venderam o Denry pro ladrão de sonhos em troca dessas peças, e também para eles capturarem a Miette e o número 1, mandando-os para um tipo de execução lenta que vai acabar com os dois no fundo do oceano, enquanto os caras traumatizam as crianças pra valer no set de filmagem. Entra o assassino do circo, que controla pulgas com micro injeções de veneno, que basicamente transformam o infectado numa máquina assassina descontrolada, e eles vão explicar como é que isso funciona? Não. E aí, enquanto os caras se desvivem ali no ladinho, o nosso assassino parte pro resgate, mas só consegue salvar o número 1, enquanto a Miette vai lá pro fundo do oceano e ele toca o barco e deixa ela pra trás. Mas relaxa, porque ela é salva pelo nosso novo subplot, que por mais heróico que seja,
seja, não faz ideia de como funciona a respiração do ser humano. Inclusive, esse aí é o nosso cientista que criou toda a turminha do mal lá antes de desaparecer, e pelo que o filme nos mostra, ele está sem memória, ele lembra de pouquíssimas coisas. Por sorte, a Miette acorda, né, porque o roteiro precisa dela viva até mais pra frente, e mais à noite a mensagem no tubinho mágico tá solta e penetrando narinas. E isso, por sua vez, faz o nosso cientista se lembrar de quem ele era e sobre como ele foi traído pelo Crank e pela Martha antes de ser jogado no oceano com um ferimento no rosto ali na cabeça, né? Então por isso que ele meio que perdeu a memória. Esse sonho também chega misteriosamente até a Miette, mas para ela ele explica o caminho até a base dos vilões. Eles explicam como isso funciona? Não. Enquanto eles vão de barquinho para um local que claramente você precisa de um mapa para ver o bagulho no horizonte flutuando, tudo bem que aqui eu admito que o mapa servia mais para eles desviarem das minas marinhas e não se explodirem, então dessa vez eu deixo passar. Enfim, enquanto os dois estão navegando para a base, o próprio cientista tá fazendo o seu caminho de volta em busca de vingança, mas ele só quer explodir geral mesmo. A dupla invade a plataforma primeiro, e quando a Martha tem a chance de mandar para cima da garota a milenar arte marcial chinesa conhecida como pólvora, ela logo leva uma arpãozada nas costas proveniente do nosso grande herói de escafandro. E vale lembrar que o número 1 caiu num buraco lá atrás, mas já volta. A Miette então chega na sala dos testes e encontra o Crank conectado ao Denry pra cagar mais um sonho, provavelmente, e pra salvar a criança e guiada pelo Irving, ela dá um Inception, ela entra no meio do sonho dos dois. E desta feita, ela cai no mesmo sonho que o cara insiste em ter toda vez, que é no bendito quarto com os Papai Noel. E aqui eu simplesmente não faço ideia do que acontece. Vou tentar descrever da melhor maneira possível. A Miette se oferece para ficar no lugar da criança e aparentemente ela tem um plano, que o filme não deixa a gente saber qual é. E do nada ela começa a envelhecer enquanto o Crank começa a ficar cada vez mais novo e os dois começam a dançar até que tudo vira o multiverso da loucura. E aí no final o Crank vira um bebê e a Miette velha se esconde atrás de uma cortina. Aí chega um clone do nada dentro do sonho e conecta a criança numa máquina achando que era um outro bebê, que não era o Crank, e aí meio que isso interliga com o Crank na realidade. Então quando ele conecta o Crank velho com o Crank bebê do sonho, os dois ficam presos se conectando loucamente, preso num microsegundo, e aí no final, quando essa conexão se rompe por algum motivo, o Crank acorda e morre. Expliquei direitinho? E o filme explica como ela sabia como isso ia funcionar ou como isso funciona de qualquer maneira? Não. Por fim, o número 1 chega, acorda a Miette, tudo tá relativamente bem, então eles fogem com o barquinho que eles usaram pra ir pra lá, levam as crianças de volta em segurança, o doutor que foi se vingar se explode junto com a plataforma e tudo se encerra com um glorioso... E esse é o resumo de Ladrão de Sonhos, uma bad trip francesa diretamente de 1995 que comprova que o Dominique Pignon manda muito bem na atuação porque só ele fez 7 personagens. Mas agora é com vocês. Vocês gostaram desse filme? Já assistiram alguma vez? Sabiam que ele existia? Gostou do vídeo também? Então já sabe, né? Se você gostou, deixa o like, compartilha com alguém e também se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. E claro, como sempre, muito obrigado por visitar a banquinha, fique com Deus e a gente se vê numa próxima.